meus amores, aqui de volta no meu canal Coisas de Zilu e hoje com uma convidada muito especial, uma empresária, produtora, influencer. Já eu falo o nome dela para vocês, mas antes, entra aqui no Coisas de Zilu, se inscreva, acione o sininho para receber notificações do próximo vídeo, deixe seu recado, faça comentários que a gente responde tudo para vocês, pode deixar e-mail também que a gente vai lá no e-mail de vocês e responde, tá? E essa convidada hoje, a gente vai falar de tudo, de como as pessoas vão quererem morar em Orlando, como ela dá dicas de tudo, dicas maravilhosas. Ela é jovem, linda e ela vai fazer as coisas acontecerem. Ela é nada menos do que Duda Orlando. E a primeira coisa que eu vou perguntar para ela, você já sabe, né? Bem-vinda, Duda. Obrigada. Prazer ter você aqui no meu programa. Prazer é todo meu, amei o convite, amei. E obrigada por aceitar o convite. Como sempre, o Pinu se acha dono do programa, ele já dá aí em cima de você. É maravilhoso. É, né? Por que Duda Orlando? Ai, essa pergunta, olha, eu sei. Porque eu já sei que o nome dela não é Duda nem é Orlando, viu, gente? Mas ela vai explicar por quê. Olha, Zilu, porque o meu nome... ele é um pouquinho diferente, ele é árabe com italiano, né? Eu me chamo Dunia Nigelinha Ramatiapas. Oliveira, depois que eu casei. Né? E aí ninguém entendia, né? O Oliveira do casamento. Do casamento. Deixa eu falar desse Oliveira. Depois eu te conto. Mas esse é o meu nome. Desde pequenininha, eu ia pra escola assim, eu queria faltar no primeiro dia de aula, porque eu não gostava da apresentação. Que a professora, todo primeiro dia de aula, não tem aquela apresentação, levanta e fala seu nome. Fala seu nome. E toda vez que eu falava meu nome, as crianças não entendiam. Eu dava de repetir 20 vezes, né? E aí, enfim, quando eu mudei pra cá, e aí eu tentava falar na internet o meu nome, ninguém entendia. Fala de novo, né? Esse é seu nome? Aí eu falei, eu vou usar meu apelido, que meus amigos chamam de Duda, e Orlando, porque eu moro aqui. E esse apelido de Duda veio desde criança? Me chamavam assim de Duda e de Dudu. Sempre foi assim, nunca usava meu nome. Gente, quem colocou o nome difícil desse em você? Foi seu pai ou foi sua mãe? Então, a minha família é árabe, a parte do meu pai. Então, não, o sobrenome tudo bem, que vem de família, mas o nome também é de família. Ó, a minha bisavó chama Dunia, a minha tataravó chama Dunia e eu chamo Dunia. E a minha irmã falou que se ela tivesse uma menina, ia chamar Dunia também. Então é meio tradição. Mas lá na... Mas é falta de costume, né? Porque o Dunia é fácil de falar. Para os árabes é como se fosse no Brasil Maria. É um nome muito comum, entendeu? E aí minha... Mas mistura também essa família, hein? Aí minha tia também chama Dunia, então é tudo assim. Tudo Dunia. Tudo Dunia. Aí ficou Duda Orlando. E a primeira vez que eu falei na internet, assim, depois de um tempo que meu nome era Dunia, ninguém... Mas como assim? Eu tinha certeza que era Eduardo. Mas não, é Dunia. Vamos falar um pouco de você? Sim. Eu quero saber, assim, eu fiquei sabendo, entre bastidores ali, que o seu namoro, casamento, vocês começaram a namorar, já era 2 crianças, 2 adolescentes. Você com Germa. E conta um pouquinho essa história, porque eu tenho mais ou menos uma história dessa na família. O Jean, meu marido, é o amor da minha vida. Foi meu primeiro namorado. Então, a gente se conheceu no colegial. Eu tava no primeiro ano, ele tava no segundo. E a gente se conheceu lá, começamos a namorar. Minha mãe não queria, porque achava que imagina, você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos. E ele tinha 15 para 16. A gente tem diferença de meses, assim, de diferença, né? E a gente começou a namorar, e aí quando a gente é casado, tem 2 filhos, não, mas e essa coisa que vocês namoraram, ficaram 1 ano separados, né? Nesse intervalo, quem namorou? Você ou ele? Ninguém, assim, namorar ninguém, Assim, a gente separou, porque eu fui pra faculdade, e aí eu conheci, a gente sempre viveu junto, né? Desde os 15 anos, então tudo a gente fazia junto. E aí eu fui pra faculdade. Aí eu fui na faculdade no centro de São Paulo, com um monte de gente diferente, que conhecia o mundo, conhecia os lugares, saíam. E eu não conhecia nada, assim, né? Porque a gente era muito caseiro e tal. E aí... Ele olhando pra ali, porque também aqui só observando o que ela vai falar, entendeu? E aí eu me vi num momento, assim, da minha vida que eu falei, eu quero saber como que é essa vida. Ser livre. E eu falei isso pra ele. Ser livre. Engraçado, amor que resiste
a faculdade. Mas é o que a gente fala, né? Eu tenho vários arrependimentos desse momento da minha vida, porque eu não precisava ter me separado. Mas eu acho que a gente ter se separado mostrou, assim, que eu não conseguia ficar sem ele. Porque todo mundo falava, meus amigos, até minha família falava assim, mas vocês começaram a namorar muito novo, como é que... Não dá, esses namoros que começam de escola, não vai ter casamento, não vai, né? É muito novinho, você não sabe o que você quer da sua vida. Então eu acho que eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu preciso ver se é o que eu quero. Talvez não precisava ter ficado tanto tempo. Mas aí... Vou contar, contar também. Ele fez eu sofrer. Porque aí a gente ficou separado. Aí quando eu falei assim, falei, não, realmente o que eu quero é ele é o amor da minha vida. Eu comecei até, assim, foi quando eu comecei a ir pra igreja, ouvir um pouco mais de Deus. Eu falei assim, é isso que eu quero uma família com ele, que ele é o amor da minha vida. Aí fui atrás dele falar isso, que eu queria voltar, e ele voltou comigo. Depois de uns 2 meses, ele me liga e falou, olha, acabou. Um telefone! Telefone, não teve nem coragem de vir falar comigo. Aí eu morava... Se falasse com você frente a frente, poderia fraquejar. Poderia. Aí eu morava em Campinas na época, ele em São Paulo. Eu peguei o carro na hora, eu tava trabalhando, eu saí do trabalho. E foi atrás dele? Foi atrás dele. Lógico, ele me contar. Aí falou assim que não ia mais, que eu tinha feito ele sofrer e queria fazer eu sofrer também. Ah, meu Deus, tipo... Foi vingativo. Ali, né? Durou uns 3 meses, mas pra mim durou... Qual o signo dele? Nossa. Touro. Touro é vingativo. Vingativo. Fiquei sabendo nesse dia. Aí a gente ficou 3 meses separado. E aí eu e ele, a gente começou a voltar a conversar como amigo, assim, porque eu, né, queria muito voltar com ele. A gente falava, ele falava comigo. Aí a gente viu que não dava pra gente ficar separado mesmo, né? E ele, eu tenho certeza que ele também não sabia disso, mas ele queria fazer você. Não vou voltar fácil assim. Mas enfim, eu aprendi a lição. Eu falo pra ele que eu aprendi a lição. E aí a gente voltou, assim, acho que mais juntos do que antes até. Porque acho que a gente conheceu uma vida separada e a vida junto era muito melhor. Então a gente ficou noivo, casou e tivemos... Quanto tempo de casado? 20, ele é bom nisso. Casado quanto, amor? 13 e juntos? 23. A gente namorou 10 anos. Namoraram 10, que namoro longo, não dá casamento. Você ideia? Sério? Eu sou uma prova disso, porque eu tenho um filho, hoje está com 29 anos, a minha Nara tem 28, e eles também estão juntos, ela tinha 13, ele tinha 14, e eles estão juntos, e cada dia mais apaixonados. Cada dia eles acho que estão mais unidos e nada mudou isso. Ele fez 2 faculdades, tá ali junto com ela sempre. Então a prova é o amor, né? O amor, eu acho que ele supera qualquer coisa, ele vai em frente. Eu acho assim, eu gosto muito assim, eu falo pro meu marido que se o meu filho ou minha filha se apaixonar no colegial, eu vou querer muito que seja pra vida, porque o que a gente tem é algo que, assim, quando você conhece um relacionamento novo, você não conhece muito da história. A gente sempre teve juntos. Então, a gente sabe, assim, eu sei as dificuldades que ele teve, os sucessos que ele teve. A gente tem uma história toda junto, né? Eu acho muito lindo. Que é linda, né? Eu gosto. Conta uma coisa. Fiquei sabendo que há pouco tempo agora, o Jean teve Covid. Como que foi isso? Como foi o tratamento dele aqui em Orlando? Porque eles falam muito que nos Estados Unidos a medicina, ela não é boa. Me fala um pouco disso. Olha, ele quase morria junto, assim, porque, meu Deus, foi muito ruim. O caso dele foi grave, né? Foi grave. Porque, assim, a gente é vacinado, a gente já teve Covid, eu já tive 2, 3 vezes. Ele nunca deu positivo, mas, assim, eu tinha e ele tinha os sintomas. Então, a gente achou que ele era falso negativo, né? Mas então, umas 2 vezes ele provavelmente teve, foi vacinado, todas as vacinas, tudo certinho. E agora a gente não fica mais assim tão com medo, porque você vê que as pessoas já vivem muito normal, né? Exato. Dizem que quando você é uma leve gripe, que eu acho que não, que cada caso é um caso. E aí, assim, a gente era aniversário dele, eu falei assim, vamos fazer uma viagem, né? E aí eu fiz uma viagem surpresa, arrumei tudo, assim, ele tava super bem. E aí a gente foi pro México, né? A gente foi ficar uns dias em Cancún. Aí chegou lá, primeiro dia, tudo bem, tal. Aí, à noite, a gente foi num restaurante para comemorar o aniversário dele. E tudo que traziam para ele comer, ele achava ruim.
Tudo. E ele não é assim. Ele não é assim. Não, ele tem as coisas que ele come, né? Mas carne ele gosta. Ele comendo, ele, não tá nada bom. Eu fiquei tão frustrada. Eu falei, nossa, a gente fez tudo. O restaurante, marquei com antecedência. E não gostou nem de jantar. Mas tudo bem. Mas até então ele tava bem. No outro dia a gente foi, aproveitou a praia, a piscina e tal. E à noite ele começou a ficar meio ruinzinho. No outro dia ele não saía da cama. Só que eu achei que era dor de garganta. Que homem é mole, né? Homem é uma gripezinha no meu dedo que ele fica na cama. Na hora que ele foi, eu falei assim, ai meu Deus, eu vou dar um Tilenol, falar que é um mega remédio, ele vai ficar bom rapidinho. Mas aí ele ficou bem ruim. Só que até então a gente achou que era dor de garganta porque tava bem inflamado. A gente foi no médico lá do resort que a gente ficou, eles deram um remédio pra ele tomar, o ibuprofeno super forte, que depois a gente foi saber que o ibuprofeno já foi uma das causas do rim dele não ter recuperado. Tá. Porque ele é muito coisa que ele não podia estar tomando. Não podia ter tomado. E aí, no dia que a gente ia vir embora pra cá, cancelaram o nosso voo por causa de mau tempo em Orlando. E ele já tava mal, eu no México sem saber o que fazer com ele, porque ele já tava assim, fora dele. Nossa. Parecia assim, eu colocava ele no lugar e ele ficava. E eu com as duas crianças, fomos... Assim levaram as crianças, para só o caixão. Não, aí tava nós aí três. Fica mais difícil lá, mais difícil. Aí a gente foi num hospital lá e deram 2 bezetacil nele, que eu acho que as bezetacil deu um fôlego de vida nele. Aí ele voltou assim, ainda conseguiu fazer algumas coisas, a gente foi para um outro hotel, esperar a gente poder voltar para cá. Quando a gente voltou, o dia começou a ficar muito ruim. E assim, eu até depois falei, gente, eu preciso pedir desculpa para os médicos daqui, porque eu sempre fui a brasileira que falava, eu não quero ficar aqui com o médico americano, porque eles são ruins, eles são frios, porque eu tive muita experiência ruim. Mas eu fui em hospitais errados, eu não sabia... Como no Brasil também. Como no Brasil, isso, né? Só que a gente generaliza, né? Quando eu tava grávida, eu fui num hospital aqui, que eles fizeram o Papa Nicolau em mim, me machucaram, falaram que eu podia perder a neném, meu Deus, né? E depois eu fui para um outro hospital que não era nada disso. Não. Então, assim, eu tive experiência em lugares errados. Quando eu cheguei aqui, quando a gente chegou com o Jean, eu levei ele num hospital que todo mundo falava super bem, eu fui assim, vou tentar levar ele lá. E aí, eles fizeram um monte de exame, deu tudo ruim, e aí o médico falou assim, olha, você pode ir para casa e dar água para ele realmente está ruim, mas ele tem que ficar de repouso e beber água. Quer dizer, nada de medicação. Nada de medicação. Levei ele para casa e dei água para ele. E aí eu descobri um Urgent Care que tinha uma enfermeira brasileira, eu até pus no meu Instagram, assim, o nome, o telefone de todos os lugares que eu fui, que foi bom, que salvaram a vida dele, porque se eu não tivesse ido, realmente eu não sei se ele estaria aqui hoje. E aí, esse Urgent Care fez um exame no dia e falou assim, ele precisa ser internado. Aí eu falei, eu acabei de voltar do hospital e mandar ele embora. Ele falou assim, não, Dona, ele tem que ser internado. Eles chegaram a ligar pro G e falou assim, olha, se você não for agora, você corre risco de vida. Nossa. Aí a gente olha, foi bem difícil. E aí, gente, vou dar uma dica pra você que tá em Orlando. O hospital Orlando Health de Dr. Phillips, ele é espetacular. Em questão de tudo, assim, dos profissionais, aquele negócio que eu tinha de achar que o médico é frio, ele não coloca nem a mão no paciente, acabou lá. Eles reviraram, gente, de ponta cabeça. Tanto que falaram assim, como que deram alta pra ele com esses exames? Porque a gente chegou, eles começaram a fazer um monte de exame. Resumindo, o que o Gia teve? Ele tava com o rim, com a creatina um pouco alta, e quando ele pegou o Covid foi direto no rim, que já tava com déficit. Exato. Pelo que desatava, né? O órgão mais fraco da pessoa. E aí ele também pegou uma bactéria que a família toda pegou, que eu não sei o nome. Depois eu E hoje também é bactéria, né? A gente tem tanto nome de bactéria que nem a gente vai saber a bactéria. E a gente soube, porque minha filha tava com uma garganta ruim, aí soube que ela teria bactéria, mas a bactéria saiu, tudo bem. No dele, a bactéria foi pro rim. Então ele estava com a bactéria, o Covid e o rim ruim. Nossa. E aí, assim, foi Deus mesmo que cuidou dele, assim, colocou profissionais. Esse Orlando Health aqui de Dr. Phillips, eles têm uma área para câncer muito grande. Então, eles têm muitos especialistas incríveis, um monte de máquina, assim, que fizeram exame no Jean, que eu nem sei se no Brasil existe, sabe? Colocou em uma maquininha e saiu, assim, cada fio de cabelo dele, tudo. Então, a gente soube exatamente o que ele tinha, como tratar. O nefrologista de lá é incrível, porque ele cuida de pessoas com estágios avançados, né, de câncer. Então, ele realmente, né, assim, é um cuidado
muito incrível. Então, gente, Não, olha, isso é bom, você está falando do hospital, porque às vezes vem muitos brasileiros para cá, vêm com seguro-saúde, plano de saúde, e morre de medo de sentir qualquer coisa e não saber aonde ir, né? Então, aí tá a dica, né? E outra coisa também, né, Silo? Todo mundo tem muito medo porque eu falar que o hospital é muito caro nos Estados Unidos, né? Você quebra um braço, você paga $10.000 para fazer o raio-x. E isso é verdade, né? Por isso que é importante ter seguro de vida. Mas o seguro hospital de também saúde. particular do Brasil não fica atrás, Assim atrás, né? Chega, você entra lá, fica seu rim, fica seu fígado, fica tudo. Porque falaram que a carteira fica tudo lá, porque é muito caro. Eu sei que agora, quando eu fui para o Brasil, eu tive herpes zoster. E eu passei uma tarde no consultório fazendo todos os exames. É a filha. Todo dia que eu tinha levado para viagem, ficou lá. Ficou lá, muito assim, muito caro. né? Só que a diferença do Brasil e daqui é que se você tá muito ruim, eles nunca vão te negar o melhor atendimento. Não vão. No Independente- particular, ou um plano de saúde muito bom, porque... No Brasil. No Brasil, porque Sim. quando você vai para um SUS, ou vai para um... Sabe, aí a coisa complica, é assim, pessoas que vão, falam assim, eu não quero. É que aqui, mesmo que você muito não sofrimento. tenha nenhum Você pode ser quem for, seguro você de chega lá saúde, e ser atendido. não tem dinheiro para pagar, não tem nada. Você Mas vai eles ser vão te atendido. atender. Depois eles vão saber se você pode pagar ou não. De uma forma ou de outra, você vai pagar. Vai. E assim, eles vão fazer o melhor atendimento, vai fazer tudo com você. Depois vai vir o valor. Aí vai falar, como que você consegue pagar? Eles têm- Exatamente. Sim, eles não vão falar assim, olha, deu 1 milhão, você vai ter que pagar à vista em 2 vezes. Não, ele vai falar quanto você consegue Você pagar pagar por por mês. mês. E você vai Tem pagar. gente que eu já vi casos, pessoas que levam 20 anos pagando uma internação, uma hospitalização que ficou muito alta, tipo $1 milhão de reais aí, $100.000, sei lá, $200.000, e que pagou milhares de prestações. Eu tenho uma conhecida, até ela era seguidora, e a gente ficou bem próxima por causa do caso dela. Ela teve um nenenzinho, o nenenzinho teve problema, ficou na UTI meses, assim. E a conta dela deu $1,5 milhão. Nossa! E ela falou, eu não tenho condição. Então, ela mostrou que realmente, financeiramente, ela não teria condição de pagar. Ela já tem o documento aqui, então ela pôde aplicar. E aí, a conta dela foi paga por uma empresa. Eu tenho uma amiga lá em Miami, inclusive. Ela hoje é americana, tudo. Os pais dela estavam passeando aqui, também estavam em Cancún, foram até Cancún. Ele teve problema de apendicite e voltou muito mal para Miami. Ele ficou internado 3 meses, a conta dele deu $1 milhão. E ela provou que nem ele, nem a família tinha condições de pagar, o governo pagou. Mas isso é importante dizer. Mas ela teve o melhor tratamento. Teve. Mas é importante dizer que quem dá entrada para que o governo pague Tem que provar. e quem tem documento americano. Por quê? Porque se você é uma pessoa que não tem documento... O governo não tem nada com sua vida. mas ele pode pagar. O problema é que quando você quiser se legalizar aqui, a primeira pergunta que eles fazem para você é: você usou algum benefício do governo que você não deveria usar na época? É verdade, é verdade. E como é que você vai negar? Você vai falar para imigração? Inclusive, vamos falar disso? Você trabalha, eu sei que você já teve escola de inglês no Brasil, Sim. já foi empreendedora, várias coisas, mas essa coisa de chegar aqui. E o porquê dessa influência de mostrar como o brasileiro que quer morar aqui se legalize? Fala um pouco disso. Porque assim, tudo foi acontecendo, eu moro aqui há 8 anos, né? Então, quando eu e meu marido nós viemos pra cá, a gente não sabia de nada. A gente veio muito cru, tanto que assim, a gente veio pra estudar, pro meu marido estudar. Ele queria fazer o TOEFL por causa do curso de piloto que ele tá fazendo no Brasil. E aí... Tem mais, ele falou que ele veio ver como era fazer o curso, né? Não veio nem fazer o curso. Não, pra assim, pesquisar a escola, entender. E aí a gente encontrou um advogado que era hispano de um lugar americano. De imigração. E aí, a gente ficava assim, quando a gente chegou aqui, sempre falava assim, olha, não faça negócio com brasileiro, procure uma americana, porque brasileiro isso e aquilo. E a hipocrisia, né? Ser brasileiro e falar isso com brasileiro, mas você escuta isso. E aí indicaram pra gente esse escritório americano.
E ele falou assim, não, ó, fica tranquilo, a gente vai dar entrada no visto de vocês de estudante. Mas não falou nada, nem os prós, nem os contras, nem nada, a favor, nada. E a gente fez tudo o que ele pedia, ó, você tem que ir na escola, você tem que fazer isso e tal. E aí, quando ele montou o processo, mandou, eu falei assim, ó, agora a gente tem que voltar pro Brasil, que já tá na época da gente voltar, a gente veio pra ficar pouco tempo, e depois a gente volta. Ele falou assim, mas você não vai poder voltar pro Brasil. Vocês não sabiam que ele podia sair quando entra com documentação? Não. Ou você tem que esperar no Brasil ou aqui, né? Ou aqui, mas a gente... Porque o que ele fez? Existe uma grande diferença de visto de estudante e status de estudante. Exato. Você tendo o visto, você tira o visto no Brasil, aí você pode vir estudar e você pode voltar pro Brasil quando você tá de férias. Status de estudante é quando você faz isso nos Estados Unidos e você não tem o visto. Isso quer dizer que, se você voltar pro Brasil, você perde seu status de estudante. Exato. E aí, para você tentar dar entrada num visto de estudante, pode ser que você tenha um problema, porque o americano é assim, ele entende que se ele foi muito bom com você e deixou você estudar aqui, e você simplesmente foi embora e jogou essa oportunidade fora, ele vai pegar a oportunidade e vai dar para outra pessoa que dê valor. Que é certo, né? Que é certo. Por isso que as coisas aqui funcionam. Exatamente. E aí a gente ficou nesse dilema, a gente vai e perde, e corre o risco de não conseguir. E você tinha um filho, né? Filho, Você já tava com ele aqui. Já tava. A gente veio todo mundo, férias, né? É mais fácil, né? Férias, mas tempo fácil. Mas assim, com as nossas coisas, casa, carro, empresa, tudo lá. Então, a nossa família foi fundamental, porque assim, quando a gente tomou a decisão de ficar, eles tiveram que resolver a nossa vida lá para que a gente ficasse. E aí a gente começou a ver que não era só a gente que passava por isso. Muitos brasileiros não tinham noção de quantos vistos imigratórios tem, como que é você ser um imigrante num país estrangeiro, como que Não tem mesmo, isso é fato. Não, quais os documentos você tem que estar sempre na mão para se der alguma coisa, o que tem que estar preparado no Brasil para você migrar. Então a gente começou a ver que era a realidade da grande maioria. Lógico que hoje, depois de 8 anos, as coisas mudaram, né? Hoje você muda, né? As coisas mudam tudo. Você tem mais acesso à informação sobre isso, né? Exato. Como tem muito brasileiro mudando pra cá, essas informações estão mais aí pra gente saber. Mas antes não era assim. Então a gente começou a ver isso e aí eu criei um canal de Facebook para poder mostrar Orlando pra minha família. E aí alguém da minha família viu o vídeo e aí mandou o vídeo para alguém que começou a viralizar. E aí, esse vídeo, qual o conteúdo desse vídeo? Foi um vídeo da minha família falando assim, gente, eu tô aqui no parque, olha como é que é Orlando lindo, olha o que eu tô comendo, coisa assim. Coisa bem simples. Bem simples. As pessoas gostam disso, né? Eu acho que quem tá do outro lado sempre gosta das coisas mais simples, das coisas do seu dia a dia, mostrar a sua verdade. E aí eu falei assim, nossa, e aí uma pessoa, eu sempre falo isso, né? Eu queria muito encontrar essa pessoa, saber quem ela é. Que foi a pessoa que me deu um start nas coisas que eu comecei a fazer. Foi um moço que me mandou uma mensagem assim, Duda, eu vi que você mora em Orlando. Eu e minha família, a gente tem um sonho de ir aí. E graças a Deus, esse ano a gente conseguiu. A gente juntou dinheiro para poder ir para aí. Só que eu preciso da sua ajuda para escolher. A gente vai no Magic Kingdom, ele falou. Eu preciso saber quais brinquedos eu devo comprar para eu ir. Ai, que legal. Aí eu falei assim, mas como assim você precisa comprar brinquedo do Magic Kingdom? Eu não tava entendendo a pergunta. Que você paga uma taxa para não pegar fila, deve ter sido isso, não? Foi, olha só. Achando que tinha que comprar o brinquedo? Não, uma pessoa no Brasil deu para ele os ingressos e ela tava vendendo os ingressos de cada brinquedo. Mas isso não existe. Não existe. Tava fazendo errado para tirar dinheiro da pessoa. Então, o moço achou que vindo aqui, ele ia comprar, cada pack que ele comprava, só pagava a entrada. E o resto que ele fosse fazer, ele ia ter que pagar lá dentro. Meu Deus. Aí eu falei, pera, isso não existe. Aí foi o meu primeiro vídeo falando, gente, olha, se você vem para Orlando e vai para o Magic Kingdom, você só paga extra se você não quiser fila. Aí você paga. Paga um extra, que é uma taxa para não... Hoje, né? Pegar aquela fila curta. Porque... E você pega de qualquer jeito. Exato. E hoje, porque antes até você tinha os 3 brinquedos que você podia fazer de graça, assim, pegar fila, enfim. E aí eu fiz esse vídeo, e aí eu falei assim, ó, eu vou criar um Facebook sem ser o meu, porque o meu era muito particular, e vou começar a falar de Orlando. E aí eu comecei a fazer. E foi aí que deu o start também de usar o link do Orlando? Porque aí era Dunia, o meu Facebook era Dunia. E eu falei assim, eu tenho que usar algo que as pessoas não vão ficar, o que é? Como que é? Uma coisa que é fácil, né, também de memorizar, né? Do Orlando,
Até uma criança, ela memoriza, né? A minha filha, às vezes, eu do Orlando, não. Minha mamãe. Pra você não, pra você. Quando meu filho, ele quer, assim, me tirar um pouco do sério, né? Porque, assim, ele vai fazer alguma coisa e fica, mamãe, mamãe. Aí eu tô trabalhando e não olha. Aí ele fala, ô Dudu Orlando. Não, mas isso realmente existe, até porque você diz que recebeu prêmios e os prêmios não vêm só sobrenome, vem Dudu Orlando, né? E aí eu falei assim pro meu marido, a gente conversando assim, nossa, amor, tem tanta gente que tá vindo pra cá e tá acontecendo igual aconteceu com a gente, devia não saber que advogado procurar ou que tipo de visto. Vamos fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas que estão chegando e igual a gente não sabia de nada. E aí a gente decidiu fazer um encontro de brasileiros que tinha empresas aqui para expor seus produtos. E aí a gente podia conversar e cada um se ajudar. E aí, assim, a gente era pequena, né? Porque chegou, eu só conheci o meu marido. Mas todo começo é pequeno. Só tinha gente. E o pessoal da célula da igreja que a gente frequentava. E aí a gente falou, vamos fazer. Aí eu fiz, assim, um videozinho no Facebook, uma live, falando, olha... amanhã a gente vai encontrar os brasileiros, tem o endereço que a gente conheceu uma pessoa que tinha um espaço que dava para colocar aí umas pessoas, ele cedeu pra gente e a gente agendou para que as pessoas pudessem ir se encontrar. E eu achei que ia aparecer assim 10, 15 pessoas, a gente tava esperando umas 20. E aí assim, passou de 100. Nossa, tinha muito brasileiro. E todo mundo querendo saber como se ajudar, o que fazer. E você estava sozinha nessa? Ia dar essa palestra sozinha ou tinha mais gente? Não foi nem palestra. Eu ia falar a gente fica junto só e cada um tirando dúvidas. Trocando informações. E aí, meu marido falamos assim, olha, vamos tentar fazer isso ser mais frequente e poder ajudar as pessoas. Meu marido é teu grande empresário. Meu empresário, meu amor. Ele vai me ajuda. E aí a gente começou a fazer esses encontros. E aí, num desses encontros, um amigo meu me apresentou o meu sponsor, né? Um empresário, ele nem construtor aqui, uma construtora americana. E ele me contratou para trabalhar na empresa dele. E aí foi quando eu mudei do nosso visto de estudante para o visto de trabalho. E aí a gente pôde ir e vir e realmente trabalhar. E isso você já falava bem o inglês. Mas é importante, né? Essa hora o inglês é importante. Eu acho que assim, né, a Orlando, tem muita gente que fala assim, eu quero mudar, mas eu não falo nada inglês, então como é que eu vou fazer? Eu vou me perder. E aí eu falo sempre assim, ter o inglês é muito importante. Mas Orlando é conhecido como o berço dos brasileiros, porque aqui, gente... Por isso que é tão cobiçado. Porque as pessoas falam português. Se não fala português, vai falar espanhol. Espanhol, que é quase igual ao português. É diferente, mas... Mas você entende, dá pra entender. A gente consegue entender. E é uma região turística, então ele tá acostumado a receber gente do país todo. Então não é como você vai pra um lugar... Eu sou uma prova de gente, eu não falo inglês, não, tá? E aqui é difícil, né, Zilu? Porque a gente vive a vida com as coisas no Brasil. Eu tento falar uma frase em inglês que eu não consigo desse jeito, o cara já me lasca no espanhol. Eu falei, tá bom. A gente tem que se policiar e falar assim, não entendo espanhol, e tentar fazer inglês para aprender. Porque realmente você consegue aqui em Orlando viver como às vezes você estivesse no Brasil. Verdade. Né? Então, assim, eu acho que é bom por causa disso. Mas também a gente tem que sair um pouquinho da zona de conforto para treinar aí o idioma. E se você vai direto para um lugar que só tem americana, aí realmente eles não vão se esforçar para falar com você. Ou você fala a língua deles, ou você fala... E foi dessas reuniões, desses encontros que surgiu a ideia de palestrar no Brasil? Essas reuniões deu a ideia da gente começar a ajudar os brasileiros. Eu não sou advogada de imigração, mas a gente tem uma equipe de advogados que ajuda realmente da forma legal. O que eu faço hoje nas palestras e tudo mais, nos cursos online que eu tenho, é realmente explicar passo a passo de como você morar nos Estados Unidos, desde que assim, que você entenda como que é viver aqui. E para você entender toda essa burocracia, porque existe a burocracia em tudo isso, você estudou, você procurou conhecer todas as leis, tudo o que acontecia na imigração, para você estar passando isso para as pessoas? Sim, faz 8 anos que eu moro aqui, faz 7 anos que eu estudo isso, né? E que eu tô sempre com os advogados, a gente sempre conversa muito, porque a imigração, né? Migrar para os Estados Unidos
vem mudando muito. Depois da pandemia, muita coisa mudou. Então, a gente, assim, tem que estar se atualizando o tempo todo. Exatamente. Estar com um time bom de advogados junto faz toda a diferença. Total. Né? Então, a gente vem, assim, para realmente... Eu não quero que ninguém passe o que a gente passou quando veio. Porque a gente, de repente, estava num país novo, não falava a língua, não conhecia ninguém, não tinha noção do que o nosso visto deixava a gente fazer ou não. Brasil. E aí a gente soube que além de ir pro Brasil, você não pode trabalhar, você não pode... Você Não tá com pode. visto de Quando você vai estudante, receber o work permit, você não trabalha. não pode, legalmente, né? Então, assim, você tá como estudante aqui americano... Não, e pior, você tira a carta de motorista por 6 meses quando você está com visto de turismo. Depois, quando você não consegue, você não recebe os documentos, você não pode tirar a carta. se você não sair do turista para um estudante, para uma outra coisa, Exato. você consegue ir mudando. Então, assim, e americanos, eles são muito assim, muito quadrados. Então, você veio para estudar, você veio só para estudar. Tem alguns, como visto de estudante, você pode trabalhar em algumas situações. Por exemplo, no campus que você está estudando, por um tempo bem reduzido, você até pode. Mas trabalhar em várias empresas e viver aqui com dinheiro daqui não é autorizado. Porque ele entende que você veio, você tem condição suficiente de estar aqui só estudando sem trabalhar, e tá ok. Então, assim, as pessoas às vezes não entendem muito como isso funciona. E aí tem que ter muito cuidado, Edu, até com o que vê na internet. Exato. Nem tudo que vê na internet é o que acontece, né? Não, assim, eu e meu marido, assim, a gente já ajudou tanto seguidor, de tipo assim, Duda, a gente veio porque eu vi que Uber dá muito dinheiro e eu cheguei aqui. Imagina, gente. Nem podia trabalhar de Uber. Não. Na época da pandemia, teve muitos vídeos, e eu vi muita gente falando sobre isso, falando assim, os Estados Unidos estão precisando de gente para trabalhar, porque o McDonald's está pagando para as pessoas irem na entrevista $50 só para ir na entrevista. E eles estão aumentando a hora paga. Exato, mas isso é para quem tem documento, né? Então, mas as pessoas não sabiam. Porque muita gente, hoje a gente mora aqui, a gente entende das leis e das regras. Quem tá no Brasil, ouve alguém falando assim, gente, vem para os Estados Unidos porque eles estão precisando de gente para trabalhar no McDonald's. E tá pagando super bem. Aí a pessoa vem achando que ela vai chegar, vai lá e vai ser turista vai trabalhar. E não é, essas empresas não vai contratar se você não tiver. Somente a empresa americana, eles jamais vai contratar uma pessoa que não está documentada. Exatamente, a mesma coisa com o Uber, né? O pessoal veio, eu trabalho de Uber no Brasil, então eu vou lá porque falaram que ganha $10 mil por mês de Uber. Chega aqui, primeiro que pra ganhar isso, acho que você tem que trabalhar de segunda a segunda. Nem assim, eu acho sem respirar. Você tem que ter uma empresa, né? Onde tem fiscal. Exato. Ou numa trilha assim, Nova York, de repente, talvez, né? E outra, você precisa ter um Social Security, que é como se fosse o CPF do Brasil. Exato. Você precisa ter aqui para você se registrar no Uber. Então a pessoa chegava aqui, não tinha o social, não sabia o que fazer, e falou, como é que agora trabalha de Uber? Não trabalha, né? Então assim, aí tem pessoas que vendem número de social, que faz coisa errada, e as pessoas às vezes nem sabem que tem entrando numa coisa errada, porque não tem essa informação. Então assim, gente, tem muita coisa que tem que filtrar quando a gente vê na internet. Eu trabalho na internet, eu falo na internet o tempo todo, mas tem que filtrar tudo que você vê. Com certeza. Mudar de país não é você mudar de bairro ou de cidade. Você tá mudando para um lugar que você vai ter que deixar muita coisa para trás. Você vai ter que começar um novo network, novos amigos. Você sempre vai ser imigrante, né, Zulu? Por mais que a gente tenha documento. Por mais que você tenha documento, você é brasileiro. E ponto, né? Dependendo do lugar que você vai. Aqui em Orlando não, porque estão acostumados com a gente. Mas se você vai para um lugar muito americano e vai trabalhar num lugar que... É um choque, né? E só, peraí. O americano que tinha que estar trabalhando nesse lugar que você está hoje. Então, tem isso, né? Então, a gente tem que... Essas palestras, esses cursos, você reconheceu alguém que, através da tua palestra, dos teus cursos, já veio para cá? Muito! Com o teu trabalho, deu certo? Muito, Zilu. Eu tenho um grupo de WhatsApp, assim, todos eles, eu sou muito apegada, né? Sim, então eu quero estar perto de mim. Cuidando daquilo que você faz. Então assim, eu presto consultoria online também. Então todo mundo que faz consultoria online comigo, eu ponho no grupo do WhatsApp. Aí eu tenho do pessoal que fez a consultoria, dos meus alunos, e eu tô lá o tempo todo. Então, assim, toda noite eu vou lá para ver as dúvidas que eles têm, vou respondendo, conversando com eles. Então, tem muita gente que já tá aqui, né? Que veio de uma forma legal, que tá trabalhando, que tá com visto, né? Muita gente eu falo,
quando tem muita dúvida, vem, faz um test drive, de repente ficar uns 4 meses aqui para ver se é o que você quer mesmo. Precisa passar do tempo, né, que tem autorização. Exato. Ou começa estudando para depois poder dar um passo maior de um visto permanente. Porque você faz um visto permanente, você tá com o green card, você tem que passar mais tempo nos Estados Unidos quando você está com o green card do que no Brasil. Exato. E aí, ninguém tem essa informação, não né? tem, a pessoa vem conseguir o green card e vai ficar no Brasil. Chega lá, fica lá 6 meses, vai ir pra cima, eu tô curtindo agora no Brasil. Eu posso ficar lá aqui, não é bem assim. Não é nem assim. Você só vai poder fazer isso quando você for cidadão americano. Mas até aí, são aí 4, 5 anos que você tem que estar assim, vivendo de fato nos Estados Você tem que Unidos. viver mais aqui do que lá. Mais aqui do que lá, pagar os impostos. E essas pessoas, assim, uma coisa que as pessoas têm muita assim, eu tenho falado muito isso para as pessoas acham que a partir do momento que você vira residente, você é obrigado a pagar imposto aqui e lá. E não é bem assim. Não é. As pessoas não têm essa informação de que você só vai pagar imposto se você tiver bens aqui e lá, quando você vira cidadão, né? Não o cidadão. Não quando você é residente. Exato. E assim, tem muitas leis que é muito diferente do Brasil. E às vezes a gente quer tentar viver assim, achando que é tudo muito parecido. E não. Inclusive, mas como é que você vai fazer? Você vai pagar imposto aqui e lá, qualquer não é imposto aqui e lá. Existe. É muito. Você agora é residente permanente aqui. Então... Exato. E quando você for cidadão, você vai pagar a diferença, não é o imposto total. Você não vai pagar imposto da sua casa que tem no Brasil. Você pagou 25% de imposto, você vai pagar o mesmo valor lá e não existe. Não existe. As pessoas têm que pegar essas informações. Inclusive, Zilu, a gente colocou a parte de contabilidade também, porque tem isso, a pessoa vem pra cá e agora assim, tá bom, tô legal aqui, tenho que me organizar na parte contábil. Então, a gente tem essa assessoria contábil também para poder organizar no Brasil e organizar aqui. E as pessoas têm aquele sonho, um pouco de dinheiro no bolso, chega aqui, o dinheiro acaba. E aí? E aí, olha, isso já aconteceu tanto, né? Não tem documento para trabalhar. Às vezes é advogado. Não tem. A gente já fez, assim, muita vaquinha. A gente já pagou hoje passagem para a pessoa voltar para o Brasil. Já fizeram cesta básica. Mas é isso, né? É vir atrás de um sonho que foi vendido na internet, que a pessoa acreditou de verdade, chegou aqui e falou assim, e agora? Eu vendi tudo que eu tinha lá, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas... Não, eu vou vender minha casa, vou aí com um dinheiro bom. Mas, gente, quanto que tá o dólar hoje por R$1, né? Às vezes, muito lá, que é 5 vezes menos. Eu fui no Brasil agora, era muito engraçado. Que o cara falou assim, que a gente faz essa conta, né? Eles vêm pra cá e eles fazem a conta. Tá, 10 dólares, R$50. Você chega lá e fala, R$50? Ah, nossa, 10 dólares. Barato, né? A gente... E não é bem assim, né? Porque pra pessoa que ganha, pra ganhar 10 dólares no Brasil também é difícil. Como é pra ganhar aqui? Mas a gente faz sempre essa conta. Eu mesmo não ganhando em dólar, e eu chegava lá, minha cabeça estava sempre pensando, tipo, vou alugar um carro, R$140 por dia. Cara, não dá 30 dólares, barato. Sabe? Não é essa a realidade. A realidade, você não pode ficar fazendo essa conta. Mas é engraçado, né? Porque quando as pessoas vêm pra cá, sempre faz eu falar, não converte. Pega assim, ó. Se converter, a pessoa não come, porque aí é muito caro realmente. Mas quando eu vou pro Brasil também, eu fico, nossa, 10? Não dá nem $1? Então tá bom. Eu tive que comprar uma saladinha de livro, um negocinho, uma saladinha mesmo. 12 dólares. Aí depois cheguei aqui e falei, cara, 12 dólares dá mais de R$50 e uma saladinha dessa? Quer dizer, se você começar a converter, você não faz, não faz mais nada. Mas assim, na hora da imigração, isso é importante converter. Porque você tá vindo com dinheiro do Brasil. Tem muita gente que tem um salário bom no Brasil, mas assim, vou viver o salário do Brasil, tá? Então, vê como que vai ser o seu custo de vida lá. Eu sempre faço assim, uma média de valores, quanto que a pessoa faça, quantas pessoas na família tem, o que realmente as necessidades de cada um. E mas você tem ótima escola aqui de graça, você tem, mas é um custo de vida. É um custo de vida, você tem que fazer o levantamento. Hoje, sei lá, uma família de 2 com uma criança, para viver assim, no limite, você vai gastar uns 5 mil por mês. Um exemplo. Aí você pega 5 mil e faz vezes quase 5. Quanto que ele tem que trazer todo mês para poder bancar esse valor mensal? Não dá. Né? Não. É um sonho.
que para poucos são, né, que dá certo. Mas aí é isso que eu faço, assim, quando a gente faz essa consultoria, eu faço até esses levantamentos para a pessoa começar a ter ideia, né? Porque cada um tem sua realidade, olha, eu quero viver pagando o mínimo possível, e tem gente que não, ó, quer viver super confortável e tal lugar. Então a gente faz esse levantamento para a pessoa ter uma noção financeira de como que ela vai viver aqui, né? E os lugares que ela deve ir. E aí também a gente aproveita e dá dica, né? Porque, gente, Orlando tem tanta coisa pra fazer. E quais são os principais, assim, principais tópicos de perguntas nas suas palestras, seus cursos online? Primeiro é como conseguir trabalhar legal nos Estados Unidos. Essa é a primeira pergunta. E a minha resposta é o seguinte. As pessoas assim, esquecem que para trabalhar como médico, como advogado, eles têm que fazer o curso aqui também, né? Não é só chegar, falar, eu tenho um diploma, eu já consegui ter hoje o meu permit, o work permit, e vou trabalhar. Não é só isso. Não é só isso. E assim, tem que levar muita coisa em consideração, né? Quando você até a gente comunicar, tem que fazer um curso, ter licença. Tem licença, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque assim, quando você tá pensando em mudar nos Estados Unidos, você tem que se questionar também. Eu tô preparada para, de repente, tudo que eu estudei no Brasil, a minha faculdade, meus cursos, eu deixar para trás? Porque pode ser que você não consiga trabalhar na sua área aqui. Exato. Né? Então, assim, poxa, será que vale a pena? Tem gente, eu conheço pessoas, assim, que no Brasil era advogado, engenheiro mecatrônico, pessoas, assim, com cargos grandes no Brasil, que estudaram a vida inteira e que chegou aqui, tá trabalhando lavando o chão. Eu conheço. E aí você fala assim... Mas casa de férias, fazendo isso. Aí você fala assim, nossa, mas vale a pena você sair do Brasil. Você trabalhava numa super empresa, ganhava super bem, e a pessoa tá feliz da vida. Tá feliz porque a escolha de vida dele fala, eu tô aqui, não ganho muito, mas eu não tenho medo de ser sequestrado quando sair da minha casa, não tenho medo de levar um tiro brincando com as Meu filho tá na melhor escola do governo. Então, assim, são prioridades, mas é lógico, não é todo mundo que consegue, né? Não. Teve gente que veio pra cá já com todo o visto tudo certinho e não se adaptou e teve que voltar. Então, assim, cada caso é um caso. Tomem cuidado com as histórias que a gente escuta, inspiradoras, que são muitas. Nossa, mas como tem, né? E como tem gente que cai, né? Não dá pra acreditar que as pessoas caem. Se buscar informação. E se realmente isso vai ser verdade, se vai se encaixar para a sua vida. Porque às vezes o Brasil foi ótimo vir para Orlando, mas para mim talvez não seja. Você falou que ficou 6 anos sem voltar para o Brasil. Sim. E hoje você vai toda hora que da palestra lá. Tem vontade de voltar para o Brasil de vez? Não. Ou não? Não, olha, eu nunca achei que eu ia falar isso, porque quando eu vim para cá, eu falo assim, olha, eu quero ficar lá um tempo, mas meu lugar é o Brasil. Eu amo o Brasil. Eu também amo. O nosso lugar é o Brasil, mas não para lá. Mas é que a gente acaba se adaptando pro estilo de vida daqui, né? Já é muito tempo aqui. Realmente, assim, é difícil falar, porque, assim, eu sou apaixonada por Orlando. Mas sou eu. Eu tenho pessoas, assim, que vieram amigos na mesma condição que eu, e que não moraria aqui nunca mais. Voltou pro Brasil e não quer voltar. Então, acho que é de pessoa para pessoa. Mas eu, assim, eu vou pro Brasil, eu amo o Brasil, amo comer. Eu volto sempre, assim, 3, 4 dias, assim, no peso. Eu ia falar isso aqui, tava conversando em off aqui, a gente falou que a única coisa que a gente morre de saudade do Brasil é a comida e a família, claro. A família, os amigos. Mas é tão pertinho, né? Eu falo, gente, a pessoa fala, como você consegue, com os filhos, com todo mundo morando aqui no Brasil e você nos Estados Unidos? Eu falo, gente, pega um voo lá à noite, de manhã eu tô ali. É tão rápido, tão neto. E Orlando tem isso também, né? Você vai para outros lugares, a Austrália, é muito... Isso eu tenho medo. Lá pra dentro, pro norte, pra lá. Falar, não, aí dificulta para o Brasil, né? Agora aqui é rapidinho, né? O marido virou piloto ou não? Não. Virou empresário. As prioridades mudam. Na verdade, assim, ele tem as empresas dele. Ele me ajuda, assim, quando dá também. Que ele tem as coisas dele. Mas as prioridades aqui para ele também foi mudando, né? E uma coisa assim, tem alguma coisa assim que aconteceu aqui com você, que você falou, meu Deus, o que eu tô fazendo nesse país? Já aconteceu alguma coisa assim, fora do normal, que você fala, o que eu estou fazendo aqui? Olha, aconteceu uma vez que eu achei que eu nunca ia passar por isso, né? Eu me matriculei num curso. E aí esse curso, assim, eu era a única brasileira. E eu não tinha ideia, assim, não achava que eu
que eu ia sofrer preconceito por eu ser brasileira. E assim, gente, aqui, americanos, eles são maravilhosos. Eles são de terra super pra falar português. Assim, eles são maravilhosos, mas tem as pessoas, né, que são acolhedoras e tem aqueles americanos que eles são muito conservadores, que eles não querem nada fora do lugar deles, né, então esse copo tá aqui... Você é uma intrusa no país deles. Eu tava incomodando lá, né, mas eu não tinha ideia. E isso, gente, não fiquem com medo, eu vou pra aí e vou sofrer preconceito, isso não é comum, não é sempre, né, mas isso acontece. E aí, eu fui fazer esse curso nesse lugar mega tradicional. E quando eu cheguei, as pessoas todos olharam pra minha cara. Eu já cheguei, né, brasileira, toda colorida, falando com as mãos, tem que segurar porque minha mão vai longe. E aí, eu sentei, todo mundo meio fechado, a cara comigo, aí o professor falou assim, olha, a gente vai fazer um trabalho agora, vai ser de 4 pessoas, então façam seus grupos e a gente vai começar. E aí eu vi todo mundo já estava com o grupo, mas tinha uma mesa com 3 pessoas. Eu me levantei e sentei com eles. E os 3 levantaram e me deixaram sozinha, sentada em outra mesa. Caramba. E eu falei assim, nossa, que constrangimento. Aí eu fiquei assim, e assim... Você não chorou na hora? Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não achei que era por mim, sabe assim? Não, o professor entendeu. Na hora eu achei que eles tinham levantado por algum motivo, mas quando eles sentaram em outro lugar e eu me vi sozinha, aí o professor foi tão bacana, porque ele levantou e ele sentou comigo, aí eu fiz trabalho com ele. Então foi uma coisa que eu achei que eu nunca iria viver, mas vivi. Isso é preconceito, né? Você fala que não tem preconceito, tem em todas as situações, né? Foi algo que eu achei estranho, sabe? E aí eu entendi que, assim, eu tenho que blindar meu coração, porque eu sempre vou ser estrangeira. Eu vou encontrar pessoas maravilhosas americanas aqui, que vão estar de braços abertos, mas eu vou encontrar pessoas que não vão gostar de mim por causa da minha cultura. Exato. Por causa por eu ser brasileira. Mas hoje a gente tá tão, assim, alheio a essas coisas, né? Porque eu não ligo, eu não dou a mínima. Eu acho que, tanto que eu falo... Tanto aqui como no Brasil, eu já passei por várias situações que hoje, tudo que vier para mim, sabe? Me fala uma coisa, não sei se você faz isso, que eu sou assim. Quando você está no dia a dia, não está fazendo nada, como é que você anda bem arrumada, assim como você está hoje? Você sai até de pijama pro Walgreens, pro mercado, virou típica americana? Típica americana. Eu adoro pijama. Olha, gente, é estranho falar, porque quando a gente tá no Brasil, pelo menos eu... Nossa, fala que eu vou te falar o que eu senti agora. Olha, você fica realmente preocupada com a roupa, com a marca que você está usando, porque as pessoas te veem pelo que você usa, né? Então, assim, você tá com um relógio de marca, então você é uma pessoa... Exato. Eu falo do carro que você anda, eles olham. Eles olham. Aqui é tão diferente. Você vai encontrar um dono de uma mega indústria no mercado de chinelo e pijama, super simples, e ele não vai olhar pra você, não vai ficar medindo de jeito nenhum. Roupa pra eles não é nada, né? Não. Agora, uma coisa legal, é engraçado, eles não ligam se você tá mal vestido ou de marca ou qualquer coisa, não ligam. E é engraçado, porque assim, da mesma forma que ele não fica reparando se você tá com marca ou com roupa assim, ele repara se você tem algo diferente e bonito. Então é engraçado, no Brasil as pessoas reparam, mas também não falam, né? Nossa, você tá linda, né? Parabéns. Não, eles falam, nossa, adorei teu vestido, adorei tua sandália. Eles param pra você pra elogiar. Olha, que lindo o seu sapato. Nossa, que bonita a sua blusa. Então é engraçado, né? Eu chego no Brasil agora e às vezes, a minha filha fala, mãe, vamos ali. Eu falo, não dá, porque você tem que trocar de roupa. Tem que tá tudo. Eu falo, é assim. Não. Me fala, dá um recado para as pessoas do Brasil queiram vir morar aqui, ou queiram vir para cá e tentar, né? Pelo menos tentar morar, o que eles têm que fazer? Dá um recado para eles e fala, se eles assistir tua palestra, é uma das primeiras coisas, né? Sigam você, assistam tua palestra. E dá um recado para essas pessoas. Bom, gente, eu acho que assim, se você tem o sonho de morar nos Estados Unidos, ou morar em qualquer lugar, além de onde você está hoje, não desista desse sonho, né? A vida é uma só. E eu sempre falo, viver num outro país é um aprendizado. Mesmo se não for para viver a vida inteira.
Mas vir pra cá, conhecer culturas diferentes, ver que, assim, o Brasil é maravilhoso, mas não é só aquilo, tem muito mais além de onde a gente vive. Eu acho que isso é enriquecedor, nem se for por um tempinho pequeno. Mas se você tem essa vontade, procura aprender, estudar a região que você vai, porque a gente sai do Brasil, as coisas mudam demais. E se você não vai preparado, aquele sonho pode não ser tão bonito, né? Você pode passar por problemas como eu passei quando eu mudei para cá, aquela indecisão sem saber o que fazer. Então, assim, estudem, procurem saber mais de onde você vai morar e não desista dos seus sonhos. Se você tem o sonho de vir para cá, por mais impossível que ele pareça, eu achava que ia ser impossível eu vir para cá, e hoje eu tô aqui com a minha família, vivendo uma vida que realmente, assim, eu sonhava no Brasil e eu vi que ela existe aqui, mas depois de muito suor, muito choro, isso aconteceu. Então é isso, viva o seu sonho, não desista, que Deus abençoe vocês. E me sigam se vocês querem mais isso aí, dicas. gente. Sigam aqui a Duda Orlando. Assista a palestra. Ela vai para o Brasil, gente, fazer palestra. É só vocês ficarem de olho aí nas redes sociais dela, seguindo ela. Vocês ficam sabendo quando ela está no Brasil fazendo palestra. Não perca a palestra dela para quem quer vir morar nos Estados Unidos. E tem os cursos online também. Tem os cursos online que ela faz. Mas lá, vocês entrando nas redes sociais, vocês vão saber de tudo dessa moça linda, maravilhosa. Duda Orlando, eu só posso te agradecer. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. E vocês, gostaram, meus amores? Gostaram dessa conversa aqui com a Duda? Continue, porque logo, logo vem mais aí, tá? Olha, só posso agradecer a cada um de vocês, mas entram aqui em Coisas de Zilu, se inscrevam, acionem o sininho, deixem seu recado e falem o que vocês acharam dessa entrevista com a Duda Orlando. Se vocês gostaram, me falam aqui, tá? Um beijo, meus amores. Até a próxima.